Ei, voltei. A internet caiu, não sei o que foi que houve aí, lá com o nosso convidado. E aí precisei sair, porque a internet deu uma travada aqui, gente. Hoje mais uma segunda, hein? E nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. E chegou ele, chegou nosso convidado aí. Essa internet tá nos derrubando, mas a gente volta, né, Sérgio? Já vou te convidar aqui. Vamos ver se não me chama. E agora? Será que agora vai? Perfeito. Agora vai, perfeito. Pois é. Deu uma travada aqui no meu também, aí eu saí e voltei e acho que normalizou aí. Tá me ouvindo bem, né? Não, agora bora. Bora que agora não vai travar Pronto. mais. Então eu vou fazer um resumo do que eu falei, porque não ficou registrado, a gente tem que deixar registrado, né? Então, Sim. assim, esse projeto Descoberta do Diagnóstico, ele fez um ano, agora em junho, Sérgio, onde realmente foi uma inspiração, né? Eu queria fazer alguma coisa mais por a questão da inclusão. E aí, com a pandemia, eu falei, não, a gente precisa reinventar. E aí veio essa questão das lives, né? E aí eu achava que eu ia fazer só com as pessoas voltado para a síndrome de Down, que é o meu mundo, né? Eu achava que era assim. Eu achava que eu iria fazer só sobre o que eu conhecia. Mas aí eu comecei a ver que não, que eu precisava conhecer outras deficiências, já que eu quero abraçar a inclusão, né? Eu preciso conhecer, eu quero conhecer mais sobre a AME, eu quero conhecer mais sobre o autismo, né? Tantas doenças que tem por aí, quantas síndromes tem por aí, e a gente precisa conhecer, né? Então, foi assim que esse projeto Descoberta do Diagnóstico começou a dar esse boom, que graças a Deus está dando, né? Então, assim, cada semana a gente traz diagnósticos diferentes, e por isso que quando eu conheci o seu perfil, eu falei, não, eu quero conhecer Sérgio, eu quero conhecer esse homem, né? Que realmente inspira, né? Porque a gente vê assim, é escritor, é artista plástico, né? Tanta coisa, é pai, é esposa, é filho, são tantas coisas. E por isso que eu convidei você. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, porque tem muita gente querendo conhecer quem é Sérgio, inclusive eu, porque apesar de já conhecer lá seu canal, conhecer seu site, conhecer seu Instagram, eu sei que eu não conheço nada ainda, né? E eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Legal, Luciano. Me fala uma coisa antes. Você Sim, mora onde mesmo? eu moro em Salvador, Bahia. Salvador, cidade maravilhosa, hein? Sim. Eu não conheço ainda. Eu não conheço ainda. Uhum. Então, como você disse, né? Eu sou pai de rodinhas da Lavínia, o marido de rodinhas da Elisângela e o filho único de rodinhas da Dona Maria e seu Antônio. Ah, eu troquei, não foi o E, nome. e nós moramos e nascemos aqui em Amparo, no Circuito das Águas Paulista. E eu tenho AME tipo 2 com diagnóstico tardio, tá? O diagnóstico genético veio com 40 anos, depois eu explico melhor, né, a Sim. circunstância em que veio esse diagnóstico. E eu sempre fui cuidado pelos meus pais, pela minha família, como uma pessoa que tinha sequela de paralisia cerebral. Né? Eles não sabiam que eu tinha AME, Sim, tá? E só resumindo um pouquinho a minha jornada terrestre aqui sim. nesse planeta, eu sou artista plástico autodidata, embora eu não consiga mais exercer atividade por conta do enfraquecimento muscular, né? Mas deixa de ser artista, né? Tem, ó, Então, o celular tá vibrando aí, né? peraí, eu vou Tá res- recusar, peraí, Elis, ah, vai aqui, estão ó. ligando aqui, vou recusar, peraí. Tem alguém querendo falar com o Sérgio bem na hora da live? O volume veio. Pois é, e é a ligação do Paraná. Pois é. É Tá Depois alguém. baixo, eu, tá baixo. depois eu retorno. Oi, filho. Tá Ah, baixo.
Ficou baixo? Você está me ouvindo, Tô Luciana? ouvindo, tô ouvindo. E Ficou você tá me baixa a voz ouvindo? dela. Eu não quero usar fone. Não, bem, aumenta o volume ali. Já tá aumentando. Tenta aumentar. Sabe por quê? Então, Luciana, abaixa e aumenta de novo. Aí. Então, vou Agora, continuar será que aqui. melhorou? Está muito baixa a sua voz, eu não estou ouvindo. Ficou Peraí. baixo. Agora eu tô ouvindo baixo também. Fone de ouvido, peraí. Esse tem um bom, será? A minha filha vai colocar um fone de ouvido em mim. Tô ouvindo baixo. Gente, vocês estão ouvindo normal ou tá baixo também? Vocês estão me ouvindo bem? Olha aqui, filha. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo? Tá baixo. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo baixo. Está baixo? Quando eu recebo ligação também acontece isso, eu não sei por quê. Aí sabe o que acontece que é legal? Aí o pessoal tá ouvindo a gente bem. Tá, então acho que eu posso continuar? Pode. Dá para te ouvir. Traz o mais perto de mim o Pronto. telefone, filho, para ver. Pra cá, aí. Aí, ó. Pronto. Melhorou. Legal. O pessoal também tá ouvindo bem. Então, como eu estava dizendo, eu sou artista plástico autodidata, embora atualmente eu não exerça mais essa atividade por conta do enfraquecimento muscular, que é o principal sinal, né, o principal sintoma aí da AME, que é uma doença neuromuscular genética, tá? Sim. E aí, nessa minha jornada terrestre, eu já fui vereador aqui em Amparo, depois tomei a decisão de sair da política partidária. Eu criei uma entidade, uma ONG, né, uma associação chamada Amparo Eficiente, desenvolvo trabalhos voluntários voltados aí à inclusão já há quase 20 anos, tenho um programa na Rádio Cultura Municipal de Amparo, um programa de entrevistas. Sou formado em marketing, né, gestão e marketing. O que mais? E agora, recentemente, escrevi o livro Pai de Rodinhas, onde eu conto todas essas histórias, né, eu compartilho aí as minhas experiências de vida, mas o tema principal do livro é a paternidade. Sim, entendi. Escritor. Escritor não. Escritor, então, foi sua última profissão, né? Porque já vi aí que você tem várias funções, né? Na verdade, eu acabei desenvolvendo a escrita, que eu ainda estou aprendendo a escrever, por causa do distanciamento da pintura. Sim. Como eu parei de pintar, né, eu sempre tive necessidade em me expressar de alguma forma, então antes era através das imagens, né, dos pincéis, das tintas, e agora eu faço isso, né, eu me expresso através da escrita. Né, então eu uso muito as redes sociais para trazer provocações, reflexões, né, e sempre com a temática da paternidade, né, e também a respeito da inclusão e dos direitos aí das pessoas com deficiência. Sim. E que legal que você optou por essa questão das redes sociais, né, Sérgio? Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque assim, através das redes sociais é que a gente vai se conectando, né? Porque imagine se a gente não tivesse as redes sociais como a gente tem hoje. Como estariam nossas vidas hoje, né? E é legal a gente refletir isso. Pois é, Luciana. As redes sociais têm muita... É como a vida real, né? Ela é um universo paralelo e como a vida na sociedade tem muita coisa negativa e também tem muitas oportunidades, né? E muito conteúdo bom, né? Então a gente tem que canalizar, né, o uso das redes sociais para, não só para entretenimento, mas também
como meio de expressão, de comunicação, porque aproxima as pessoas, né? Sim, Se não fossem as redes sociais, nós não estaríamos aqui nesse momento, né? sim, com E certeza. eu conhecia minha esposa em 2001, através do que era uma rede social na época, que era uma sala de bate-papo da UOL. Sim. Né? A gente se conheceu através, né, da Ó, internet. Então, eu namorei com meu marido nessa sala, viu? A gente já se ah, conhecia, é? a gente já se conhecia, mas meu marido é tímido demais, Sérgio. Aí a gente ia namorar na sala da UOL. Pense aí. Que legal. Então, e no nosso caso, você sabe que os dois morando em Amparo, a gente não se conhecia pessoalmente, Sim, mesmo morando na mesma cidade, e aí a gente foi se encontrar numa sala de bate-papo de São Paulo, né? E quando a gente começou a conversar, um achava que o outro morava em São Paulo, né? Até que descobrimos que nós estávamos na mesma cidade a poucos quilômetros de sim. distância um do outro, né? Uhum. Interessante. Muito bom. Que conexão, né? Porque tinha que ser, né, Sérgio? As coisas como tem que É, ser. sei lá, o destino acho que deu Sim, uma empurradinha aí, né? verdade. E que maravilha. E me conta aí, como é que foi essa questão? Eu fiquei curiosa aí. A gente está conversando aqui, mas eu estou curiosa a questão do diagnóstico. Você disse que só depois dos 40 anos que era um diagnóstico. Bora entender esse diagnóstico aí. Me conta isso aí, como é que foi. Então, é assim, eu vou resumir para você. Eu sempre Ah, fiz fisioterapia, né? E o meu fisioterapeuta, e acho que em 1997, ele chegou para mim e falou: Sérgio, você não tem sequela de paralisia cerebral. O seu sim, caso é diferente. Eu vou dar uma investigada. sim, Aí ele conversou com uma fisioterapeuta especialista em neurologia, né? É uma professora de Campinas, e ela veio me visitar, né? Fazer uma avaliação assim, de forma gentil com ele em casa. E quando ela olhou para mim, pela primeira vez eu ouvi a nomenclatura. Ela falou assim para mim: Sérgio, eu acho que você tem atrofia muscular espinhal. E eu acho, pelas suas características, que é tipo 2. sim. E eu perguntei, né, claro, o que é isso? Ela falou: é uma doença neuromuscular progressiva. E quando ela falou progressiva, tudo clareou, porque aí eu entendi por que eu vinha perdendo força desde criança. Sim. Porque, por exemplo, eu escrevia, né, na época da escola, eu comia sozinho, eu escovava os dentes, né? Eu nunca andei, tá? Eu sempre usei cadeira de rodas, eu nunca tive força suficiente nas pernas para sustentar, né? Enfim, o corpo e eu nunca andei. Mas eu tinha mais autonomia, né? Então aí eu entendi porque que eu sentia essa fraqueza, né, que parece que vinha evoluindo. E aí, esse foi, essa foi a primeira suspeita. Depois veio o diagnóstico clínico, quando eu estava namorando a Elisângela, que foi na ACD, numa consulta com o neurologista da ACD aqui da capital paulista. E aí, o diagnóstico genético que eu comentei lá no começo da live com você, veio quando nós estávamos já casados e nós decidimos ter um filho. Sim, Então, essa decisão de ter um filho, a gente precisava investigar se essa doença, né, se a AME, tendo em vista que ela é genética, se o nosso filho não ia ter AME.
Então, nós dois fizemos um DNA, né, um mapeamento. E por que a Lavínia não tem AME e não vai ter? Nunca. Porque é um gene recessivo que predomina o gene saudável, vamos dizer assim, né? Então, no caso da Elis, do pai do gene, ela não tem o gene da AME. No meu caso, os dois genes meus, né, os dois são, no caso aí, tem a mutação. Então eu tenho um AME porque eu peguei um do meu pai e um da minha mãe. Foi uma loteria, né? Ou seja, teria 25% de chance apenas, né, do seu Antônio e da Dona Maria ter um filho com AME, né? E aí foi justamente eu entrei nessa probabilidade dos 25% e eu, então, manifestei a AME porque eu peguei o gene de cada um. Então a Lavínia, ela tem o gene meu, que é da AME, que tem AME, mas o que predomina é o gene que não tem AME, que veio da mamãe. Entendeu? Uhum. E no Então, caso da mãe, que é o dominante, né? Assim, o da mãe, que é o dominante, no caso, é o recessivo. Isso, o da AME é o recessivo. Isso. Nesse caso, o da mamãe é o dominante, não porque é da mamãe, mas é porque é o gene que domina. E aí, quando nós então conseguimos essa informação, que foi muito valiosa, né? Nós começamos outra jornada, que que foi o tratamento de fertilidade, porque o fato de eu viver na cadeira de rodas desde sempre acabou provocando uma infertilidade, né? Isso não tem nada a ver com vida sexual, claro. É o fato de viver sentado a vida toda. E aí nós começamos em São Paulo, mesmo, já em outro lugar, o exame genético nós fizemos no projeto Genoma da USP, e o tratamento de fertilidade nós fizemos no Centro de Reprodução Humana da Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, a custo zero. Olha que maravilha, a custo zero. Tudo pelo SUS. Maravilha porque mesmo. porque a gente já vinha tentando, já há 2 anos, né, ter um filho. Então, quando eu fiz o primeiro espermograma, é que o médico explicou, então, essa questão, né, de eu ser cadeirante, e aí comprometeu, né, a qualidade, né, do espermatozoide, enfim. E na primeira tentativa nós engravidamos. Na primeira tentativa, né, lá através do procedimento, né, da fertilização in vitro, eu passei também por uma microcirurgia, né, para retirar o material, e aí veio essa criança maravilhosa, cheia de vida, linda, que é a minha filha. Né? A Lavínia tinha que ser de vocês, né? Então, eu não tenho como descartar essas possibilidades, né? Então, assim, eu acho que as coisas têm que acontecer, sim, né? Você vê que 25% de chance de ser o Antônio e Dona Maria ter um filho com AME. E Sérgio tá aí, é porque tinha que ser, né? Sim. São perguntas que, né, tem perguntas que a gente leva com a gente a vida toda, né? E nós não vamos conseguir respostas, né? Mas aí eu percebi, em algum momento da vida, que já que a vida não nos oferece a resposta, vamos melhorar as perguntas. Uhum. Né? Então, em vez de eu perguntar por que eu sou assim, por que eu vim desse jeito, eu comecei a perguntar o que eu posso fazer do jeito que eu sou para conseguir tudo o que eu quero. Sim. Essa é a virada. É o ressignificar, né, Sérgio?
Exato, é o Porque não adianta ressignificar, revolta, né? Não adianta revolta. Muitas vezes, as pessoas, quando têm um diagnóstico, seja ele qual for, existe essa questão da revolta. É entendível, né? Mas, assim, não vai resolver nada e não vai levar ninguém a nada a revolta, né? Então, a revolta, ela é natural no começo. Sim, Ela é natural. Então, tem algumas etapas, quando você tem um filho que tem alguma deficiência ou alguma doença rara, tem umas etapas que são necessárias, faz que parte do luto, né? exatamente, que é a dor, o luto, a revolta, e aí, A se negação. você não... Exatamente, a negação, depois, se você não der aquela parada, respirar fundo, o casal, né, no caso, Sim, e refazer as estratégias de vida, procurar orientação de profissional se for necessário, por que não? Né? sim, Fazer uma terapia, chorar nos momentos certos, sim. reclamar com as pessoas certas, né? Dá vontade de dar o soco na parede, vai lá no banheiro e soca a parede, né? Mas canaliza isso no momento e no ambiente adequado, né? Que aí as coisas começam a dar certo, Uhum. né? Então, e daí o que acontece? Uma outra coisa muito importante é focar, né, no potencial da criança, no seu potencial, que todo mundo tem, por mais que aquela doença ou deficiência, por mais severa, né, limitante que ela seja, sempre vai ter alguma coisa na criança para você explorar e de alguma forma criar a conexão com essa criança, seja pelo olhar, Sim. né, se for uma criança que, que não consegue se comunicar de forma tradicional, crie alternativas, né, porque se houver, quando há uma conexão, né, entre pai, mãe e filho, você entende quando aquela criança precisa de alguma coisa, né? Então, só que você não chega nesse ponto se não houver aceitação, né? Sim. Tem E que para existir chegar na aceitação. aceitação, para chegar na aceitação, tem que passar por tudo isso, É um né? Pelo processo, né? luto, pela dor. É um processo lento às vezes, vai depender Sim. de cada um, né? Uhum. Agora, tudo isso que eu estou falando para você, né, que eu coloquei uma criança como exemplo, é o que aconteceu comigo, Sim. né? Tudo isso que eu falei para você, eu fiz comigo e junto com meu pai e com a minha mãe, né? Uhum. Dentro de uma simplicidade que era a minha família, que não tinha, eles não tinham informações, né, sobre o que eu tinha. Aliás, nem eu tinha, né? Sim. Só quando veio a internet que eu comecei a pesquisar por conta, né? Daí também. Mas então acho E que você já o caminho crescido, é né? esse, né? E você já crescido, já adulto, né? Porque até então você Eu achava que tenho. era paralisia cerebral. Sim, exatamente. Eu tenho hoje 53 anos, né? Com essa Sim. carinha. Então é uma caminhada longa, né? Onde errando e acertando, a gente encontra o nosso caminho, né? Sim. E quando você recebeu esse diagnóstico, né, da AME, você começou a buscar informações sobre essa doença, não é isso? E aí você viu que poderia ser, você percebeu que realmente tinha algo de diferente, porque você percebia que tinha a questão muscular, né? Atrofia muscular, né? Que você foi percebendo. E quando você descobriu que era AME, foi preciso fazer alguma coisa, mudar alguma coisa, fisioterapia, alguma coisa assim?
Existe alguma coisa que pode estar melhorando essa qualidade de vida para você? Então, hoje existe mais alternativas, né? Sim. Mas, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar por conta, eu confesso que eu fiquei assustado com o panorama da época, né? Assim, que as pessoas não tinham, não tinha tratamento disponível, tinha apenas algumas orientações em relação à fisioterapia. Daí eu descobri, junto com o meu fisioterapeuta, que eu vinha fazendo por mais de 20 anos uma coisa errada. Nós mudamos daí, né? Aí a fisioterapia passou a ser focada na parte em alongamento, né? Em parte de mobilização sem carga, né? Ou seja, mexer os braços e as pernas, mas com a ajuda do fisioterapeuta, porque quem tem AME não pode se esforçar, né? Fisicamente falando. A gente não pode ter fadiga muscular, né? E também a parte respiratória, que é a parte mais delicada, né? Aí, dentro daquele processo, né, que você comentou agora há pouco, todo esse processo, chega uma hora que você tem que, né, que aconteceu comigo também, buscar as possibilidades para uma melhora de qualidade de vida. Então, hoje temos, né, o que eu tenho hoje? Já adiantando Sim. o que você ia me perguntar, acredito eu. Hoje eu tenho BiPAP. Então eu não consigo dormir sem o BiPAP. O que é o BiPAP? É uma ventilação não invasiva, né? Eu durmo com uma máscara, onde o aparelho puxa o ar do ambiente e eu respiro e com isso eu durmo melhor, né? Porque eu tenho apneia, né? Sim. Por causa enfim, de todo o quadro da AME. É por causa da AME? Oi. Essa apneia é por causa da AME? Sim. Então, depois, eu uso o BiPAP há 12 anos, acho que 13 anos. A qualidade do meu sono, depois que eu passei a usar o BiPAP, ela, assim, mudou 300%, Luciana. Porque se você dorme bem, você tem um dia mais agradável. Sim, com certeza. Né? Outra coisa que eu tenho aqui em casa, o Ambu. O Ambu é um tipo uma bomba, né, para fazer exercícios respiratórios que chama empilhamento de ar. Né? É aquele que que a gente vê às vezes em filme, quando a pessoa tem uma parada cardíaca, vai lá com tipo um balãozinho com uma máscara. Para bombear, né? Isso, eu faço exercício com ele, né? E ele é bom também para, por exemplo, quando eu tenho gripe, né, que daí junta a secreção no pulmão, é bom para expelir essa secreção. Aí tem um aparelho que eu não comprei ainda, que ele chama, em português, tosse assistida, né? Eu estou até para ver como que eu poderia adquirir esse aparelho, porque para mim ele vai ser também fundamental, principalmente... Esse aparelho, Sérgio, é o mesmo que se usa em paciente com ELA, que a ELA é esclerose, né, lateral amiotrófica, é o mesmo aparelho que usa? Isso. É um aparelho que estimula a tosse. Sim. Né? E aí, quando a gente engasga, por exemplo, né, com alimento, com alguma coisa, ele ajuda, né, nessa situação. E eu estou fazendo hoje um tratamento com medicamento de alto custo, né, de altíssimo custo, na verdade, né, que é o Spinraza, que é um dos 3 medicamentos que existe agora no mercado para a AME. Sim. Não é para a cura da AME, é para estabilizar, né, a doença.
né? E quando, no meu caso, veja bem, eu sou pessoa com AM tipo 2 e que usa o Espirraza, eu sou a pessoa mais velha do Brasil e uma das mais velhas do mundo. Então eu já estou fazendo hora extra aqui nesse planeta, tá? Uhum. Agora, quando uma criança começa a usar o Espirraza, ou o Risdiplam, ou o Zolgensma, que é uma dose única. Eu ia lhe perguntar sobre esse remédio que eu vejo muito falando aí na internet. É um remédio muito caro, né? O Zolgensma, ele é o remédio mais caro do mundo, né? É uma dose apenas, apenas um procedimento, né? Uma aplicação. Sim. Ele custa aí em torno de 12 milhões de reais. Quando eu vi essa informação, Sérgio, 12 milhões um remédio, eu fiquei, meu Deus, será que eu estou vendo certo? Então, mas olha... Eu comecei a pesquisar sobre isso e eu vi. Então, mas olha só o meu caso. O Zolgensma Mas o Espirraza que eu utilizo é uma injeção na medula, né, que eu tomo a cada 4 meses. Cada dose é por volta de 350 mil reais. E é para sempre. Sim. Entendeu? E é para sempre. Então, se eu durar aí mais uns 10 anos, vai passar o valor da Zolgensma. Sim, pois é. Mas muito mais. Se for para a conta do lápis, Porque a cada 4 meses, 350 mil. Exatamente. Então, a cada 4 meses eu tomo 5 ml do Espirraza, que custa aí por volta de 350 mil reais. E tem o Risdiplam, que eu não sei o valor dele, mas ele é via oral. Ele é via oral, porque no meu caso, eu vou para São Paulo, né, a cada 4 meses para tomar. Você fica internado, através... Oi? Você fica internado para poder... Você fica internado para poder tomar esse remédio? Não, apenas um dia, o dia todo só. Sim, o momento que está... Eu faço com o médico que aplica em mim, não é o mesmo médico que prescreve, tá? O doutor Rafael, que aplica, ele utiliza a tomografia para localizar o ponto exato na medula, né? E como eu falei, quando as crianças que usam o Espirraza, os resultados são assim surpreendentes. Criança começa a ficar de pé, né? Tem criança que adquire mesmo força nos braços. No meu caso, como eu falei, devido à minha idade, o que eu tenho hoje de melhora é na parte respiratória. Eu estou melhor, graças a Deus. Sim. Tá? Então, a parte do diafragma, que também é um músculo, né? Eu sinto que o diafragma está mais flexível e mais forte, né? Um pouco mais forte. Então, eu estou respirando melhor. Agora, o principal objetivo dele é frear o enfraquecimento muscular, né? O processo aí degenerativo. E eu não consigo, né? O meu braço ainda eu não consigo levantar, mas eu nem espero, para falar a verdade, obter esse tipo de melhora com a Espirraza. Para mim, o que eu espero é estabilizar, né, a AME. Sim. Acho que eu respondi a sua pergunta. Respondeu, sim. Tem uma pessoa aqui, Matias Viana, colocou aqui que o Matias começou com Espirraza com 2 meses e 26 dias. Ou seja, essa criança com 2 meses de vida, então a tendência é que ela realmente controle essa doença e ela possa ter os movimentos, né? Sim, não só controlar, como obter grandes avanços. Uma criança tomando esses remédios pode vir a andar, Sérgio, normalmente ou não?
Olha, eu conheço crianças através de grupos que eu participo, Sim, que fica de pé, tem força para ficar de pé apoiado, sim, tá? Ele não traz a cura, tá? Ele não traz a sim, cura, mas ele traz uma melhora na qualidade de vida que né, essa criança vai viver muito, sim. né? Assim, vai viver muito, e não é só viver, vai viver com qualidade de vida, Qualidade de né? vida, né? Então, agora, tudo isso que eu estou falando, eu tenho eu estou usando o Espirraça através de uma ação judicial de uma liminar que ainda não foi julgada. Sim, Então, eu espero que o juiz mantenha esse tratamento, né? Porque ainda, para tipo 2, o SUS, ele incorporou o Espirraça, né? Você consegue, né, o tratamento com Espirraça pelo SUS, só que os critérios que eles adotaram são muito rigorosos. sim. E eu não entro no critério. Entendeu? Então eu tô usando por causa de uma liminar que sustenta aí o meu Sim. tratamento, né? Sim. E tem muita gente que entra, né, na justiça para poder estar conseguindo esses remédios, né? Inclusive da AME tipo 1 também, né? Eu vejo muita informação assim na internet. Combinar, Sim, as pessoas sim, sim. conseguem. Agora o E é uma, tempo, porque eu acho que assim, precisa ser para ontem, né, esse remédio. Só que a justiça por exemplo, leva um tempo, né, para. então, o Zolgensma, ele tem que ser aplicado até os 2 anos de vida. Sim. E tem um slogan, né, que está em todas as campanhas, que é quem te ama e tem pressa. Uhum. Isso. Né? Então, é uma corrida contra o relógio, porque quanto mais demora, maior né, mais comprometimento, Sim, né, e mais difícil. E como no Brasil tudo é demorado, né, Luciana? sim. Justiça, né? Eu até que consegui rápido, foi num prazo de 4 meses, menos até da entrada, né, da ação judicial. Em menos de 4 meses eu já estava tomando a primeira dose, Sim. né? Só que tem alguns casos aí que a pessoa perde em primeira instância, depois para conseguir na segunda instância é uma batalha, né, de documentos, de exames, que Sim. ela está dizendo aqui, a É, Ame Matias Viana, lê aqui, ó, Luciana, que isso. legal. Nós conseguimos eliminar pelo Solgensma, né? E o governo recorreu. Já vai fazer um ano de processo. Pois é, entendeu? Pois Imagina. é. O Porque no Matias meu tem quantos anos? caso, Quero botar veja bem, aqui. no meu Sim, caso, foi contra o plano de saúde, não sim. foi contra o governo, tá? Uhum, Então, entendi. tem essas diferenças, né? Então, o plano, no caso, deveria estar cobrindo essa despesa, Sérgio? É isso? Então, há uma grande incógnita quanto a isso, né? Porque o Sim, plano diz, né? Existem planos que já estão cobrindo. Você não precisa nem entrar na justiça. sim. Mas no caso do meu plano, houve uma resistência muito grande que foi necessário entrar na justiça, Entendi. tá? Agora eu sei que eu comecei o tratamento em, em março de 2019, né? Sim. E então hoje eu sei que tem alguns planos que já incorporaram o Espirraça no rol de atendimento. Uhum.
Realmente, hoje eu vejo assim, a gente sente, por exemplo, meu pai, né, tem alguns problemas de saúde que a gente está precisando direto, está colocando o plano na justiça para poder estar conseguindo determinados exames. Imagine diante de uma situação assim como a sua, né, como a AME, não sei como seria. Sim, Coisas mais simples, a gente sim. está precisando ir para a justiça, ressonância, meu pai tem uma válvula na cabeça, a gente precisou ir para a justiça, tudo isso, assim. Ainda alegando que era estética. Meu pai tem água Agora, na cabeça e é estética colocar válvula, é viu? estética. Agora, tem uma coisa que eu preciso dizer, que eu faço esse tratamento hoje através dessa liminar, mas tudo isso foi conseguido graças ao empenho de Sim, uma ONG chamada Brasil Mais Saúde, tá? sim. Porque foi tudo feito através dessa ONG, através do corpo de advogados deles, e eles fazem um trabalho maravilhoso, não só para quem tem AME, como para qualquer brasileiro que precisa recorrer, né, à justiça para conseguir qualquer coisa, né, de Sim, saúde, medicamento. Então, fica aqui eu não a minha eterna conhecia. gratidão. Bom saber disso. Pesquisa, Brasil pesquisa. Mais Saúde, né? ONG Brasil Mais É, Saúde. isso. ONG Brasil Mais Saúde. Eu registro aqui o meu agradecimento ao presidente Rafael Lacerda, que se não fosse eles, eu não estaria fazendo esse tratamento. Que Tá? maravilha, né? Porque eu não gastei um centavo com advogados. Tudo através da ONG. É porque eu imagino, Sérgio, assim, que angústia, né? Tanto para quem tem, Eu, como para uma mãe, um pai, ter seu filho com essa doença e não ter recursos, né? Para poder sim, buscar, né? Dar para seu filho, para você mesmo. eu vou colar aqui o endereço da ONG, tá? Do Sim. site, tá? Eu vou Já colar botaram aqui para aqui, vocês. acho que botaram aqui, Matias, Já? já, ONG Brasil Mais Saúde. Aqui é o Eu vou Instagram. colocar o site. Eu vou Tá, colocar o site agora aqui, ó. eu vou anotar isso aqui para na descrição da nossa live eu vou colocar. Tá aqui, Porque eu ó. acho que essas coisas a gente precisa divulgar. Isso, Tá bom? tá ok. Vale a pena conhecer. Sim, com certeza. Tem muitas pessoas aqui, Eu Sérgio, vi, falando com você. Ó, mentirinha ponto branca. Tá aqui botando grande Sérgio. Teve outras pessoas aqui também que eu acabo se, não dando conta aqui dos comentários, viu? Mas assim, teve outras pessoas aqui também. eu vi também que o meu amigo Gigante Léo está Gigante aqui, Léo. ou estava. Ele está aqui, ó, o povo. Ele disse aqui que o povo sempre pergunta para ele como que é a relação dele com a esposa, o rala e Sim, rola. foi, É eu uma vi. curiosidade, Uhum. é uma curiosidade natural das pessoas, É. Agora sim, o que eu porque acho interessante, sim, tudo que foge do padrão gera curiosidade, né? é verdade. Eu fiz uma live Foge. uma certa vez com um rapaz, né, que eu não lembro agora, assim, qual era qual foi o problema de saúde que ele tinha, qual era a doença que ele tinha, né? Eu acho que não foi nem doença, a questão dele foi má formação. Isso aí. E eu abri uma caixinha de pergunta. E a pergunta que mais as pessoas fizeram foi justamente sobre essa questão de relação com a namorada, né? Como era essa... Sabe o que como eu falei, tudo que foge do estereótipo, né, acaba chamando atenção. E não deveria ser assim, deveria ser Sim, encarado com naturalidade, né? sim, Mas assim, os temas relacionados à sexualidade já são tabus, né? São sim, temas
né, são tabus, ainda mais quando envolve pessoas com deficiência, né? Uhum. Porque as pessoas acham que, né, a sociedade, muitos acham que uma pessoa com deficiência, né, é purificado, é santo, Sim. né, não tem vida Pois é. sexual, não bebe, Uhum. tem de tudo, Sim. né? E é capaz de fazer qualquer coisa, né? Dentro das suas limitações, né, Sérgio? E assim, as pessoas ficam curiosas para tentar entender como. Porque assim, ó, cada Como que um namora de um faz? jeito, cada um namora de um jeito, eu interpreto Exatamente. dessa forma, né? Mesmo que anda com cadeira de roda ou não, mas assim, cada um é de um jeito, cada um namora de um jeito, então assim, não é porque eu ando, fulano anda, a gente vai namorar da mesma forma, né? Cada um tem a sua forma. Cada um tem as suas peculiaridades, Isso. né, os seus desejos, as suas fantasias, o seu Sim. jeitinho, né? Sim. Então, mas tudo bem, eu já E ouvi assim, cada pergunta absurda não e... adianta cada um falar, porque assim, do jeito que eu namoro é o meu jeito, do jeito que Sérgio namora é do Não. jeito de Sérgio, Ah, e pronto, né? e outra coisa, só interessa você, mais ninguém, Sim, né? isso. Pô, Eu vi na hora que o gigante Léo né? colocou isso aí, mas eu nem li, para não causar Ah, aí. mas eu... Não, mas você já percebeu que eu adoro provocar, né? Você já Pois percebeu, é, né? eu não li, eu Então eu fiquei me sinto... quietinha, você que foi que cutucou. É, então, mas é que eu tenho um carinho, um carinho e um respeito pelo Gigante Léo. E Sim, se ele colocou aqui, eu tenho certeza que ele queria que as pessoas falasse lessem. também. E, porque, sabe, tem gente que tem uma mania de como é que faz xixi, como é que faz Sim. cocô. Ah, tem a dó, né? E Sai como é pelo que mesmo isso vai me lugar, pô. acrescentar? Porque assim, ó, eu tenho a seguinte visão, assim, sabe? Eu acho que o objetivo desse projeto é justamente isso. É ressignificar, né, a situação do novo na nossa vida. Como faz, assim, não vai me acrescentar como ser humano. Eu acho que aqui, Sérgio está aqui contando a sua história, contando um pouquinho, né? Tem mais coisa aí para a gente conversar, mas assim, eu como ser humano, Luciana, eu preciso me engrandecer com a história de Sérgio. Como o Sérgio namora, como o Sérgio faz xixi, como o Sérgio faz cocô, isso não vai me agregar em nada, entendeu? Como ser Então, humano. mas você sabe, eu vou fazer uma observação. Sim, Depende do contexto. sim. Depende do contexto. Sabe por quê? Ah, E, por exemplo, eu uso aquele guindaste que você viu lá, sim, que a Elisângela usa para me tirar da cama, colocar na cadeira. Tem muita gente que não conhece. Eu, por exemplo, eu uso aquele guindaste também para fazer as minhas necessidades fisiológicas. sim. Então, veja bem, é um contexto que eu estou aqui passando uma Sim, informação de que o equipamento pode ajudar muita gente. sim. Entendeu? É o Uhum, contexto. uhum, Não é a banalização sim. e muito menos. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi, sim. Então é o Entendi. contexto da informação. É o contexto da Porque para informação. muitas pessoas, Sérgio, assim, pessoas que estão passando pela mesma situação de Sérgio, essa informação é É importante, preciosa. É entendeu? preciosa. Essa informação é importante. Eu digo assim para você, porque minha filha tem 14 anos e muita gente vem no meu direct me perguntar como é essa questão dela menstruar, né? Então, assim, muitas pessoas perguntam como é a questão dela com a sexualidade. Então, as pessoas perguntam isso. Né? Então, assim, isso é normal, Exatamente. gente. Mas, assim, diante de determinada situação que a gente está aqui conversando com uma intenção, isso aí acaba não sendo tão importante agora, nesse momento. Mas, assim, está Exato. aqui colocado, porque eu quero saber o que é aquele guindaste, né, que você usa, que eu vi. Eu fiquei curiosa, eu quero saber, né? Então, assim, isso é importante você já explicou aí, né? Você já até explicou aí a questão do guindaste. E eu até convido as pessoas a depois ir lá no seu perfil, né, Pai de Rodinhas, e conhecer, porque pelas fotos ali a gente realmente causa curiosidade em determinadas situações, porque é fora da minha normalidade, né, do meu dia a dia.
E assim, nada melhor do que Sérgio para poder estar respondendo, né? Isso. Exato, exatamente. Se eu puder informar para ajudar alguém, Sim. eu não me importo de passar informações do meu cotidiano aqui. Teve muita gente que depois que viu a foto daquele guindaste, né, com a minha filha no meu colo, porque ele aguenta 200 quilos. Eu achei Né? legal aquilo ali. Ela deve se divertir, né? Sim, muito. Que, aliás, eu consegui também através de uma outra entidade, viu? Sim. Que é o Instituto Gente Boa. Marca aí para você conhecer o trabalho deles. Instituto Gente Boa. Aí as pessoas me chamaram, várias pessoas me chamaram no particular aqui, para perguntar o preço do guindaste, para que ele serve. Então, qualidade de vida, Luciana, isso é qualidade de vida. Né? Então, para mim, eu não A gente tem que viver buscando qualidade de vida para a gente, né, Sérgio? Independente do que eu tenha, independente de doença que eu tenha, de deficiência que eu tenha, todo ser humano precisa viver para buscar cada dia mais qualidade de vida para si, né? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, o BIPAP que eu falei que eu uso, Sim. esse BIPAP ele já me deu mais alguns anos de vida. Uhum. Né? O Ambu, que é um aparelho simples, manual, custa barato, pode salvar vidas. Né? Esse Ambu que eu falei, que é aquela bomba, né, de inflar. Sim. Então tem informação, eu sempre falo, né? Quem tem informação tem poder. Sim. Se hoje eu sou pai, é porque nós fomos atrás de informação. Nós tivemos uma informação que foi crucial, né, nesse processo, nessa jornada rumo à paternidade e à maternidade. E quando a gente se fala, olha lá, o Instituto Gente Boa está aqui, acabou de entrar, ó. Acabamos que de falar legal, de você. acabei de falar da Liz. Sim. Eu estava falando o quê? E quando se trata de um diagnóstico, Sim. né, é super importante porque ele redireciona, né? Ele muda a rota, né? A sua vida, você tem que mudar a rota da sua vida sempre em busca de terapias, né? De possibilidades, de medicamentos. Qualidade de né? vida sempre. Olha lá. Boa noite, Liz. Um beijo para você, querida. E aqui, ó, a mãe ou o pai, não sei quem é que está falando aqui, do Matias, do bebê, né, que falou há pouco. Ela colocou aqui que gosta de ver suas postagens, né, porque assim, o filho dela hoje é bebê. Mas ele vai crescer e vai precisar de usar o guindaste, né? E te ver usando, Exatamente. dá uma noção para eles, né, como utilizar. Por isso que é legal você estar sempre postando e colocando. É a mãe. É a mãe do Matias. É a mãe. Né? Então, assim, é legal porque a gente vai tendo essa noção, né? Então, só para fechar Sim. só para terminar esse parágrafo, então fica outra dica aqui. Além da ONG Brasil Mais Saúde, o Instituto Gente Boa, entra lá no perfil deles no Instagram, que tem muitas campanhas que eles realizam e ajudam muitas famílias, tá? Vale a pena, gente, porque eu ainda acredito que nesse mundo existem mais pessoas boas do que pessoas más. Muito mais. Eu acredito muito. Eu acredito muito nisso, Sérgio, e é algo que eu falo muito. Não é só que o que é que tem na televisão, é só as coisas que não prestam, entre aspas, né? É só violência, é só coisas que realmente nos entristecem. Apesar de ser coisas que realmente pode estar acontecendo, mas assim, as coisas benéficas, isso aqui, o Instituto Gente Boa, a ONG Brasil Mais Saúde, não está lá no jornal, né? Não está lá na televisão, para a gente poder ver e nos inspirar. Mas as coisas, o que está acontecendo aí, a gente vê que a gente está passando por uma situação tão desafiadora, né? Com esse coronavírus. E o que mais passa lá é justamente isso aí.
como é que fica a cabeça da gente? Cada vez pior, né? Então, assim, a gente precisa Exatamente. buscar coisas que nos engrandecem. Eu também acredito que existem muitas pessoas que querem o melhor, querem ajudar, sim. E é essas pessoas que a gente precisa recorrer, né? Tá querendo estar perto. Exatamente. Eu sempre falo isso, assim, de que eu não quero me envolver muito com televisão. Pode ser que seja o que está acontecendo, mas assim, não vai me engrandecer, né? É importante a gente se manter informado, né? Mas a gente precisa Sim, filtrar, né? sim. As Mas assim, notícias ó, que entram a na notícia nossa basta casa. você ouvir uma vez no dia. Aí você vai assistir o É, jornal, aconteceu alguma coisa, passa de manhã. Aí 10 horas da manhã tem outro exato. jornal, passa de novo, Não, meio-dia de novo, de tarde. e o pior, às vezes com muito sensacionalismo, né? Isso Sim, que só em busca de audiência, né? A intenção não isso. é informar, é Infelizmente obter dá muita audiência audiência. essas coisas, né? Sim. Pois é. Mas me conta aí, tô curiosíssima para chegar nessa parte aí. Esse livro aí, Pai de Rodinhas, como foi que começou essa inspiração de escrever? Você já deu uma pincelada aí, que foi por conta, né, da questão do artista plástico, você começou a parar mais de estar pintando, você começou a escrever. Mas assim, o pra quê desse livro? Não vou nem perguntar o porquê, né? Porque não tem porquê, tem o pra quê desse livro. Qual o objetivo maior Então, desse livro? na verdade, tem vários motivos, Sim, né, que me levaram a escrever esse livro, mas, assim, o principal deles, respondendo sua pergunta, é para minha filha. É para ela saber tudo o que aconteceu com sim. ela, de quando ela, antes dela nascer, antes até, porque eu falo tudo lá, né? Até os 8 anos da vida dela, então eu conto tudo. Lá ela vai ter. Ela não leu ainda, tá? Porque o livro é grosso pra caramba. Ela falou para mim que o livro é muito grosso e ela ainda não tem paciência para ler. Uhum. Mas está Tem mais registrado, de. né? Então, mas um dia ela vai ler. Então Sim. ela vai saber, por exemplo, ela vai saber das nossas brincadeiras, né? O que a gente brincava, que todas são adaptadas, né? Como é que eram os nossos finais de semana, que roupa que ela estava usando quando ela foi o primeiro dia na escolinha, o que ela gostava mais de brincar, Sim. a história dos avós dela, quem eram os avós dela, né? As tias, os tios, os Quanto perrengues que eu isso é passei. importante, né? A gente reconhecer nossa ancestralidade, porque o tempo vai passando e a gente acaba Sim, esquecendo, né? sim, exatamente. Então é um legado para ela, é um presente para Sim. ela, um legado, né? Onde eu conto, desde quando eu nasci, né, na fazenda, aqui na zona rural de Amparo, os perrengues, as alegrias, né, as tristezas, tudo, né? Então a história é, é focada na minha vida, né? Quem sabe um dia a mãe dela, a mamãe, né, Elisângela, ainda pode escrever um livro contando da parte Complemente, né? dela. Complemente. É, aí, aí fica completo, né? Tem lá Uhum. o pai de rodinhas e a mamãe que não tem rodinhas, mas. Uhum. E aí eu quis dar esse presente para ela, né, com todos os detalhes, né? Porque desde quando ela nasceu, eu escrevo todos os momentos mais marcantes, até os 8 anos dela, eu registrei tudo, né? O batizado, tudo, né? Sim. Mas eu não falo só disso, eu falo também da minha experiência na política, o trabalho voluntário, a importância da arte na minha vida, né, como ferramenta de inclusão,
a minha experiência escolar, né? Que mais? Eu falo tudo, tudo, tudo. Então, para ela também é um álbum de famílias, porque tem mais de 120 fotos, né? E, e aí acabou sendo também uma homenagem à minha família e aos meus amigos, porque eu conto também, como eu te falei, né? Eu falo muito dos meus avós, das minhas tias, e eu conto muito das aventuras com os amigos, né? E falo bastante também sobre a adaptação, né? Porque quem se adapta, né? O Charles Darwin já dizia, né, que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é aquele que tem a capacidade de se adaptar. É claro que ele estava falando isso em relação ao reino animal, mas eu aplico na minha vida também, né? É muito verdadeira, essa frase é muito verdadeira em todos os sentidos. Então, o último capítulo do livro chama Uma Carta para Minha Filha. Então lá, né, inclusive eu falo, né, eu vou até dar um spoiler aqui, que quando eu não existi mais nesse plano terrestre, e ela precisar de um aconchego, ela pode abrir o livro, que ela vai voltar no passado lá e vai sentir, né, o calor do colo da mãe, né, vai reviver as nossas brincadeiras, vai entrar em contato com os seus ancestrais, né? Então, eu acho que o livro, quem puder registrar de alguma forma a vida, né? No sentido de deixar para o filho, né? Algumas informações e histórias e conselhos, né? É claro que a decisão vai ser dela, todas, mas pelo menos ela vai ter uma base, né? Porque família é base, né, Luciana? Com certeza. Família, e assim, quando ela for ler esse família, livro, quando ela vinha for ler esse livro, tá tudo registrado lá no inconsciente dela, né? Tá tudo registrado. E quando exato, ela for ler, de alguma forma, ela vai se conectar com aquele parágrafo, com aquele capítulo, de algum jeitinho. Ou você ainda nessa jornada terrestre, né, como você mesmo usou o termo que eu gostei, anotei aqui para eu poder replicar, porque eu gostei muito, né? Me identifiquei muito com essa fala sua. Então, assim, ou você nessa jornada terrestre ou não, quando ela lê, realmente ela vai se conectar, né? Porque ela faz parte sim, disso, né? sim, sim. Então assim, é por isso que eu escrevi o livro, entendeu? É que assim, é engraçado que as minhas respostas, as perguntas, elas nunca são simples, né? Sempre são complexas, né? Mas basicamente é isso. Mas você falou aí, eu estava aqui relembrando, porque quando eu escrevi Nosso Bebê Nasceu com Síndrome de Down e agora, a minha intenção era justamente essa, Sérgio, de deixar registrado com os mínimos detalhes de como foi todo o momento da descoberta, né? O que essa descoberta do diagnóstico da minha filha causou em mim, e não só da minha filha, como de Luan também, meu segundo filho, né? Que eu falo também no livro. Então, você falando aí, eu me identifiquei com a sua fala justamente por causa disso. Porque a gente que escreve, que quer deixar registrado, ali está para sempre, né? E quando eu releio o meu livro, a minha história, é como se eu estivesse voltando, né, naqueles momentos, né? Eu sinto assim que, claro que eu não tenho as dores que eu senti no momento da descoberta, isso não existe, mas uma saudade até, né, daquele momento, e assim, às vezes a gente fica assim, se eu tivesse feito diferente, né, mas não adianta a gente ficar pensando se eu tivesse feito diferente, foi daquele jeito, tinha que ser daquele jeito,
mas eu deixei muito claro de todos os sentimentos que aconteceram. Isso que é legal da escrita, né? De você escrever a sua história. Sim, porque é importante para qualquer adulto a memória, Sim. né? E você sabe que hoje a gente vive um fenômeno que pode impactar futuramente, que é o seguinte: não existe mais foto impressa. Tudo é virtual. É. E isso daí é um grande risco de dar um apagão em algum momento, de algum jeito, e não ficar mais nada de registro. Uhum. O que eu estou falando pode parecer catastrófico, mas não é isso. O livro impresso é diferente de um e-book. Uhum. Entendeu? O álbum de fotografia impressa é diferente do Instagram. Porque o Instagram, ele acaba sendo também um álbum de fotografias, né? Mas, por exemplo, mesmo você salvando na nuvem todo o seu, né, as suas memórias, foto, texto, você sabe que isso que eu estou falando não é coisa da minha cabeça. Outro dia eu li esse alerta porque mudou o hábito das pessoas, né? Mudou completamente. Então, se de repente, sei lá, uma invasão hacker, por exemplo, ou até mesmo um pendrive que você guarda na sua casa com fotos da infância, se der pau nele, você não vai recuperar nunca mais. Né? Agora, a foto impressa, ela envelhece junto com você. Olha que interessante. Pois é. Quer ver eu ir para um exemplo prático? Minha filha tem 14 anos. Ela tem um álbum aqui que eu fiz quando ela tinha uns 8 anos. Eu imprimi todas as fotos, fiz um álbum dela. E meu filho tem 6 anos e não tem álbum. E aí ele me pergunta, por que Luana tem e ele não tem? Então, olha o que isso está vindo para ele. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou selecionando umas fotos, porque eu preciso fazer um álbum para ele, né? Porque eu estou criando justamente isso. Sim, para mostrar para ele, você vai precisar de algum dispositivo eletrônico para acessar as fotos. Né? Como que você poderia pegar o álbum impresso e chamar ele e falar, olha aqui, ó, esse álbum está envelhecendo junto com a gente, ó. Pois é. E eu preciso fazer isso, Sérgio, para ontem, né? Porque assim, ó... Então, o meu livro ele traz um pouco essa proposta, porque sim, as fotos mais importantes estão lá, sabe? pois é. Então, ele traz um pouco essa proposta também. Sim. E que maravilha, né? Que honra para a Lavínia ter esse livro, né? Que vai ser guardado aí por toda a vida, por todas as gerações, né? Porque ela vai casar, vai ter filho, aí vai vir os netos, sim, né? De Sérgio, para poder estar conhecendo toda essa história. Olha que delícia, né? Que presente, sim, de vida, né? É um presente de vida, Sérgio, isso. E como eu falei, uma homenagem à minha família e aos meus amigos, sim, também. Pois é. Pois é. Sérgio, nosso tempo já passou um pouquinho, mas eu não posso deixar de conhecer mais um pouquinho da sua história. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre um projeto seu, Manifesta, né? Que eu vi lá no YouTube. Como é esse projeto? Então, lembra que eu falei para você que há quase 20 anos eu desenvolvo um trabalho voluntário? Sim. Um deles é esse programa que eu tenho na Rádio Cultura Municipal aqui de Amparo, que são entrevistas, sim, semanais, né, chama Acesso Especial. E eu precisei interromper as gravações do Acesso Especial por causa da pandemia, da pandemia aí do coronavírus. E aí, como eu preciso muito falar, né, eu adoro falar, já percebeu, né? Aí eu criei as lives Manifesta e toda semana
Então, através do Facebook. Por que o Facebook? Porque eu consigo fazer no meu computador aqui a transmissão, daí eu não dependo, né? Nem da De outras Elise, nem pessoas, da. né? Sim. É, O Instagram é então, restrito, né? A gente só pode fazer pelo celular. isso é. E aí, então, agora eu vou. Quinta-feira agora vai ter já. São 48 edições já feitas, com mais de. O total de 55, mais de 55 mil visualizações. E é muito legal, porque eu estou conhecendo muita gente também, Sim, por causa do manifesto, sabe? sim. Então eu gosto muito, gosto muito. Depois eu vou te mandar o convite para você Sim. Quero. assistir e também eu quero te convidar para você participar qualquer hora do manifesto, tá? Maravilha. Será uma honra. Mas ter sido legal. Eu ainda não retomei Sim, as gravações da rádio, né? Eu tomei uma dose já da vacina sim. e eu vou tomar a segunda dose somente no meio de agosto. Então, ainda vai demorar um pouquinho para eu retomar aí as gravações do acesso especial. Sim. Então é isso, o manifesto é isso, Uhum. acaba sendo uma terapia para mim, eu adoro. Eu também gosto muito de falar e essas lives, para mim, assim, é uma forma bem legal da gente estar conhecendo pessoas, né? Porque aqui as redes sociais a gente acaba conhecendo muita gente, né? A gente vai se reencontrando, né? E assim, pessoas que a gente há muito tempo não se via, como é o caso aqui de uma amiga minha que entrou, a Lene. Beijo, Lene. Beijo grande no seu coração, meu amor. Então, assim, a gente vai se reencontrando, vai conhecendo o que é que uma está fazendo, o que é que o outro está fazendo, vai conhecendo novas pessoas, amigos virtuais, né? E isso é muito interessante, assim, isso muito legal. E a gente Sim, vai sim. conhecendo, aprendendo, né? Assim como eu aprendi muito contigo, Sérgio, e algo assim que me deixou muito, muito feliz em uma postagem que você fez, quando você colocou a foto de Lavínia e colocou a frase assim: eu autorizo minha filha a ser feliz. Meu Deus do céu, quando eu vi aquela frase, eu me identifiquei tanto com aquilo que você colocou. E na sua descrição você ainda complementou de uma forma muito mais carinhosa, assim, ó, do jeito que ela quiser, que é o mais interessante de tudo, né? Porque para muitos pais, e quando eu falo pais, eu estou me referindo a pai e mãe, né? E assim, a gente quer que nosso filho seja como a gente quer. E a sua expressão naquela Travou. postagem foi justamente diferente disso, né? Fala um pouquinho sobre isso pra Travou. gente. Travou? Travou, mas acho que agora voltou ao normal. Travou? Então, Sim. você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Você entendeu o que eu falei? Sobre aquela postagem? Sim, 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 sim. Não, então, eu acho que é exatamente isso, né? A gente não pode. é, é, isso é natural, né? As expectativas elas acontecem, né, em sim. relação aos nossos filhos. A gente sonha, às vezes, deles, sei lá, ter uma determinada profissão, ou sonha com uma vida para eles. Né? Parece que a gente quer que Sim. eles tenham uma vida que a gente considera perfeita, Aham. mas são eles que vão decidir, né? São Sim. eles. Então, cabe a nós orientarmos, né? Explicar sobre escolhas e consequências e, e é isso, a gente tem que estar preparado para acolher o filho em qualquer decisão que eles venham tomar. Tanto em, sei lá, profissão, estilo de vida, orientação sexual, que mais? A roupa que eles vão escolher para, né? Sim. A música que eles vão ouvir. Eu adoraria que a minha filha, e eu tento influenciar ela,
eu ia adorar se ela também gostasse de rock and roll, por exemplo, né? Eu tento influenciar, mas um dia ela vai querer ouvir outras coisas, meu Deus. Sim. Então, cabe a ela, né? Uhum. Porque parece que quando os pais eles são frustrados em alguma coisa, né, que eles não conseguiram ser ou fazer, parece que eles jogam Quer transportar pro para os filho. filhos, né? Então assim, seja o médico que eu não consegui Sim, ser, isso mesmo. seja o advogado que eu não consegui ser, seja hétero, pelo amor de Sim. Deus, seja hétero. Aham. Agora, pode ter as escolhas, eles podem fazer escolhas que venham até trazer sofrimento. Mas eles vão ter que aprender, Luciana. Eles vão ter que aprender. Uhum. Não adianta a A gente querer super gente, proteger, né? Os filhos precisam ir lá e não. conhecer também. Cabe a nós orientarmos, mostrarmos qual é o caminho correto, né? Agora, se de repente, por alguma circunstância, eles pegarem um caminho torto, eles têm que ter a certeza de que a casa dos pais é o porto seguro que vai. Não é que vai passar a mão na cabeça. Não é isso. Que vai sim. Eles vão sofrer as consequências. Mas eles têm que ter esse porto seguro. Sim. Né? Eu acho que não existe. Todo mundo é assim, né? Quando dá dor de barriga, você pensa, né, quem tem pai e mãe, né? Quem tem. Quem não tem que se virar sozinho. E isso é o ideal. Mas quem tem pai e mãe, por que não dar uma corrida lá na casa do pai e da mãe, deitar no colo da mãe e chorar, né? E ouvir o sermão da mãe e falar, eu avisei. Então, eu quis dizer isso, né? Que os filhos têm que despertar, né? A consciência de que toda escolha tem uma consequência, né? A vida é a lei da ação-reação, né? Sim, verdade. E feliz de quem tem pai e mãe para correr, né? Eu, graças a Deus, ainda tenho. Então, assim, eu sempre, de vez em quando, eu estou indo lá chorar no colo deles. E que bom que eu ainda tenho o ombro deles, né? O colo, para poder estar chorando. Que Pois é. maravilha, né, Sérgio? Ô, Sérgio, eu estou muito feliz pela nossa conversa, estou muito feliz em entender mais um pouco sobre a sua história, né? Conhecer e poder compartilhar aqui com muitas pessoas que estão aqui presentes, pessoas que vão estar assistindo essa live gravada, porque vai ficar gravada, né? Vou deixar gravada aqui. A Andréa Neta está aqui colocando, oi, amigo. Alguma amiga sua, Andréa Neta, alguma seguidora. Isso que é gostoso, as pessoas Oi. virem entrando, né? Nos cumprimentando. Então, assim, quero deixar toda a minha gratidão aqui por conhecer essa história. É algo que é diferente para mim. E conhecer essas diferenças, para mim, está me encantando cada vez mais, né? Porque eu realmente acredito em um mundo que a gente precisa abraçar a inclusão. Então, eu acredito muito nisso, que a gente precisa cada dia mais estar tendo mais empatia com as pessoas. Eu vejo muita gente reclamando muito e ao invés de estar lá, né, se colocando no lugar do outro, que as pessoas acham que é o mais difícil, né? Então, o que a gente precisa realmente é se colocar no lugar do outro e parar de reclamar mais e realmente ter mais amorosidade dentro do coração. E estou muito feliz em conhecer a sua história, conhecer a Lavínia, conhecer a Elisa aí, né? Pelas suas postagens, a gente vai conhecendo. Entrei um pouquinho no seu site e assim a gente vai, né? Bisbilhotando e conhecendo mais as histórias, nos engrandecendo, porque o que é diferente, a gente precisa realmente estar buscando para poder estar conhecendo e desmistificando muita coisa, né, Sérgio, que a gente tem dentro da gente. Sim. E assim, o que eu tiver de Sim. dúvida mais para frente, eu quero, assim, que bom ter essa ponte, né, com o Sérgio, onde eu posso estar lá e tirando todas as minhas dúvidas.
Eu que agradeço, querido. Eu adorei o convite. Espero ter aí contribuído um pouquinho no seu projeto, que é maravilhoso. Com Parabéns. certeza! Você conduziu de uma maneira natural, é assim que eu gosto, Sim, tá? Sem medo de fazer pergunta. E, enfim, eu adorei, tá? Que essa live seja um marco aí para o marco do início de uma amizade mesmo, com tá? Obrigado certeza. mesmo, de Com coração. certeza. E eu quero encerrar essa live aqui agradecendo a todo mundo que está aqui presente, né? A Ioná, a Lene, que está aqui, eu não sei mais quem é que está presente. Meu marido está aqui assistindo desde o começo. Tem muitas pessoas. E quero deixar aqui todo o meu amor. A Joyce está aqui presente também. A mãe do Matias, né? Que fez alguns comentários, algumas informações. A Liz, né? Do Instituto Gente Boa, que quero conhecer esse instituto aí, né? Para a gente poder estar compartilhando ideias, fazendo parcerias, né? Porque isso é muito interessante a gente poder estar contribuindo na vida das pessoas. Isso não tem preço, né? E assim, eu quero encerrar dizendo que esse projeto Descoberta do Diagnóstico fica aberto para quem quiser vir contar realmente a sua história, para que a gente possa estar compartilhando com as pessoas, né, Sérgio? Porque eu acredito que quando a gente ouve histórias, a gente se fortalece. Porque muitas vezes a gente acha que os nossos problemas são os maiores problemas do mundo, que a nossa história é a grande história do mundo. E a gente precisa conhecer a história do nosso vizinho, a história do outro, e assim a gente se fortalece. Eu acredito plenamente nisso. E eu fiquei muito feliz em conhecer você e conhecer a sua história. Amei aqui a jornada terrestre, registrei isso, porque a gente aqui está de passagem, a gente realmente aqui é uma jornada de vida, né? Então, assim, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para essas pessoas que estão recebendo um diagnóstico, que estão passando pelo que você está passando, né? Como a mãe aqui do Matias, está aprendendo contigo. E eu queria que você fechasse essa live aqui, deixando uma mensagem para essas pessoas. Eu queria falar rapidamente, você falou sobre inclusão. Sim, Eu acho que a inclusão ela jamais deve ser vista e praticada como um ato de caridade ou de favor, tá? Então, tem uma frase, eu tenho uma frase que até pode servir como dica, que é tratar com a igualdade respeitando as diferenças. Porque as diferenças, elas existem e não podem ser ignoradas. Nós somos diferentes. Tá? Isso é um fato. Agora, nós somos iguais como seres humanos, em direitos e deveres. Então, é tratar com igualdade, respeitando as diferenças. E sobre doenças raras, ou qualquer outro tipo de patologia ou deficiência, eu acho que um diagnóstico, né? Primeiro que diagnóstico não é destino, sim, né? E segundo que o diagnóstico ele não pode definir você como ser humano, mas sem dúvida nenhuma ele proporciona experiências íntimas transformadoras, verdade. tá? E para mim, Luciana, eu acho que a maior alquimia da vida é transformar simples momentos em grandes experiências e aprendizados, como foi esse bate-papo aqui, por exemplo. Sim. Tá, obrigado, querido. Obrigado a todos presentes aqui. Obrigada, né, a todos presentes aqui mais uma vez. E vou deixar salva essa live aqui, viu, Sérgio? E vou colocar na descrição lá a ONG que você citou aqui, as ONGs, né? E a gente vai estar se falando aí no privado. Gratidão, gente. Gratidão, Lene. Fiquei muito feliz pela sua participação, pelas suas palavras, tá bom? Beijo, Nessa. Grande abraço, Sérgio. Beijo aí na Lavinha. Um beijo. Beijo grande em seu coração. Tchau, Um tchau. beijo para todo mundo. Tchau, querida. Um abraço aí da sua família. Beijo.